Você já se sentiu exausto depois de um simples encontro social, como se tivesse atuado o tempo inteiro? Já teve a sensação de que, no meio de uma multidão, sua mente gritava por silêncio? E já se perguntou se o seu cansaço do mundo não é um defeito, mas uma forma secreta de sabedoria? A solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais. Arthur Schopenhauer. Talvez você não seja antissocial. Talvez você apenas tenha visto demais. Visto através. Há um tipo de olhar que não suporta mais a coreografia repetitiva das interações sociais, que sente repulsa não pelas pessoas, mas pelo artifício que tantas vezes elas representam. É o olhar de quem despertou. E esse despertar, ao contrário do que dizem, não traz euforia, traz silêncio, um silêncio denso, quase trágico, como se a alma, ao ver o mundo sem filtros, preferisse se recolher, não por covardia, mas por reverência. Você já percebeu isso? Que quanto mais você pensa, mais você se cala, que quanto mais sente, mais se distancia. Hoje, eu quero te convidar a caminhar por um espaço onde a inteligência é vista não como dom, mas como fardo, onde a solidão não é um castigo, mas um santuário, onde o afastamento do mundo não é fraqueza, mas sobrevivência. E para isso, caminharemos com um dos pensadores mais sombrios e brilhantes que já existiram, Arthur Schopenhauer, o homem que fez da dor uma lente para a verdade, que enxergou no isolamento a única forma honesta de existir. Este vídeo não é para todos. É para quem já olhou ao redor e pensou, isso não é real. É para quem cansou de sorrir por educação, para quem precisa de uma conversa que não seja só mais uma troca de ruídos, mas um sussurro entre almas. Então, apague as luzes, esqueça o mundo lá fora. Respire fundo, porque a verdade não costuma gritar, ela cochicha. Existe um momento, silencioso e irreversível, em que algo se rompe dentro de você. Não é um trauma, não é uma briga, não é um gesto abrupto de rebeldia. É mais sutil que isso. É o instante em que você entra numa sala cheia de vozes e percebe que nenhuma delas está realmente dizendo algo. E aí você sorri, cumprimenta, comenta o tempo, elogia a roupa, mas por dentro algo se cala. Como se sua alma sentasse num canto da sala e cruzasse os braços, não por antipatia, mas por lucidez. A maioria das pessoas vive de forma tão adaptada à performance social que nem percebe o teatro. Elas atuam com naturalidade, como se ser simpático fosse o mesmo que ser autêntico. Mas você talvez tenha começado a perceber os roteiros, as frases decoradas, o riso que vem no momento exato, mesmo sem graça. O elogio automático, a indignação programada, o afeto performático. E então vem a dúvida, sou eu que estou estranho, ou é o mundo que é falso? A resposta pode doer, mas também pode libertar. Arthur Schopenhauer, com sua lucidez desconcertante, já dizia que o intelecto elevado não apenas compreende mais, ele percebe o vazio das formas. As estruturas sociais, os encontros casuais, os cumprimentos triviais, tudo isso começa a soar como ruído. O homem de talento está naturalmente inclinado à solidão. Schopenhauer. Não porque ele se ache melhor, mas porque estar com muitos é, muitas vezes, estar menos consigo mesmo. Existe algo profundamente exaustivo em estar constantemente interagindo. O mundo espera que você esteja sempre presente, sempre sorrindo, respondendo, conectando, mas e se o que você busca não estiver do lado de fora? Você já percebeu como certas conversas parecem sugar energia? Como se, em vez de compartilhar pensamentos, as pessoas estivessem competindo por atenção? E que no final de um encontro social, por mais legal que tenha sido, você sai sentindo-se vazio? Não é arrogância, é sensibilidade. E sensibilidade, em excesso, torna-se um fardo nos espaços ruidosos. Mentes profundas percebem o que está por trás do que é dito. Captam o desconforto por trás da piada, o medo por trás do sarcasmo, a carência por trás da vaidade. E esse tipo de percepção torna a convivência superficial, quase insuportável. Você começa a desejar silêncio, mas não o silêncio vazio, o silêncio fértil, aquele onde os pensamentos podem respirar, onde você pode ser sem precisar representar. O mundo social é, muitas vezes, um palco,
e quanto mais você enxerga a peça, menos consegue fingir que está envolvido na história. O problema é que a sociedade não entende esse afastamento como sinal de consciência. Ela interpreta como frieza, como antissociabilidade, como problema. Mas a verdade é que, em muitos casos, o afastamento é um gesto de preservação, uma tentativa de manter íntegra a própria sensibilidade diante de um mundo que banaliza o essencial. É claro que isso tem um custo, a solidão pode doer, e o afastamento pode parecer, às vezes, um castigo, mas também há algo de sagrado nisso, um espaço íntimo onde o eu não precisa negociar sua essência para ser aceito. Pessoas mais inteligentes, e aqui não falo só de QI, mas de inteligência sensível, existencial, estética, costumam carregar uma sensação crônica de deslocamento. Como se tivessem nascido em um mundo que fala outra língua. Elas tentam, por um tempo, se adaptar, vestem a máscara, acompanham a dança. Mas chega um momento em que não dá mais. A alma começa a rejeitar o fingimento como o corpo rejeita um veneno. É quando o silêncio vira abrigo. O livro, um amigo, o pensamento, um lugar de descanso. Não, você não é antissocial. Você apenas parou de aceitar migalhas emocionais. Parou de vibrar com conexões plastificadas. Parou de forçar vínculos que não nascem do real. Você começou a exigir verdade. E, infelizmente, isso te torna incompatível com a maior parte do que chamamos de vida social. E tudo bem. Quanto mais inteligente é o homem, mais tende a procurar a solidão. Schopenhauer. Não é orgulho, é instinto. É o chamado de um lugar mais silencioso e mais profundo. E se você tem escutado esse chamado, talvez já esteja na beira de uma verdade que muitos passarão a vida inteira evitando. Você já sentiu que pensar é uma maldição? Já percebeu que quanto mais entende a realidade, mais ela parece perder o brilho? Como se a lucidez fosse uma espécie de ferrugem que corrói os encantos da vida. Arthur Schopenhauer entendeu isso como ninguém. Ele não escreveu para confortar, ele escreveu para arrancar as máscaras. E talvez por isso ele ainda assuste, ou melhor, desperte. A vida oscila como um pêndulo entre a dor e o tédio. Schopenhauer. Essa frase, dita de forma quase casual, é uma das mais brutais já escritas sobre a condição humana. E o mais assustador é que ela faz sentido. Porque pense bem, quando não estamos sofrendo, estamos entediados. Quando não estamos desejando algo, estamos esperando que o desejo retorne. Vivemos num ciclo infindável entre a fome e o vazio. Desejar, conseguir, perder o interesse, desejar de novo. Schopenhauer chamou isso de a vontade, uma força cega, irracional, incessante, que habita tudo e todos. Ela é o motor da existência, mas também sua prisão. Ela nunca se satisfaz, ela não tem propósito, ela apenas quer, e quer, e quer, como um vício cósmico, do qual não conseguimos escapar. E quem é mais inteligente, quem pensa, observa, analisa, percebe isso com mais nitidez, e sofre por isso. A maioria das pessoas ainda se contenta com os ciclos. Elas não questionam, elas seguem, elas encontram distrações, se agarram a promessas, se entregam a rotinas. Mas o pensador percebe que está correndo em círculos dentro de uma gaiola sem grades, e isso despedaça. É aqui que começa a dor de ver demais. Você enxerga as engrenagens, vê o script se repetindo, vê as pessoas fingindo que são felizes, que estão no controle, que sabem quem são, e você não consegue mais brincar. Sabe aquele momento em que uma conversa termina e, em vez de se sentir nutrido, você se sente vazio? Ou quando conquista algo que queria há muito tempo e, ao invés de plenitude, sente indiferença? Schopenhauer dizia que a vida não tem sentido em si mesma. O que nos move é a ilusão de sentido. Mas, quando essa ilusão se desfaz, o que resta? Resta o confronto com o real. Cru, escuro, sem maquiagem. A vida é uma tarefa que nos foi imposta sem termos pedido por ela. Schopenhauer. E aqui não há espaço para autoajuda. Não há promessas de felicidade eterna, nem fórmulas mágicas. Schopenhauer não quer que você seja otimista. Ele quer que você seja livre, e a liberdade para ele começa quando você encara o sofrimento não como falha, mas como estrutura. Sofrer não é um erro do sistema. Sofrer é o sistema.
e a consciência elevada apenas torna isso mais claro. Por isso, o sofrimento da inteligência não é acidental. Ele é o efeito colateral da lucidez. Quem pensa profundamente, sofre profundamente. Não porque quer, mas porque vê. E ao ver, perde o conforto da ignorância, perde o calor das mentiras convenientes, perde o alívio das distrações. Você já percebeu isso? Que o mundo parece ter sido feito para os que não pensam demais? Para quem consegue rir sem culpa, consumir sem pesar, dormir sem se perguntar o sentido de estar vivo? Talvez seja por isso que tantos gênios pareçam melancólicos. Nietzsche, Cioran, Pessoa, Artaud, homens que atravessaram os limites do pensamento e voltaram feridos. Alguns nem voltaram. Mas há beleza nesse sofrimento. Não uma beleza fácil de vitrine. Uma beleza que se parece mais com o som do gelo quebrando sobre um lago congelado, fina, ameaçadora, hipnótica. Porque ver demais, sim, dói, mas também liberta. Schopenhauer acreditava que, ao reconhecer que a vida é sofrimento, conseguimos finalmente parar de esperar que ela não seja. E nessa aceitação radical, quase nihilista, começa a possibilidade de paz. Não aquela paz eufórica que se vê nos comerciais de meditação, mas uma paz silenciosa, íntima, quase monástica. A paz de quem desistiu de vencer a vida e começou a apenas olhá-la, com olhos abertos, com alma nua. Talvez você esteja nesse ponto agora, o ponto em que percebe que a vida social perdeu o sabor, que as conquistas não saciam, que os diálogos parecem rasos, e que no fundo tudo que você quer é sentar em silêncio com um livro, uma música ou apenas com o som do seu próprio pensamento. E isso, por mais desconcertante que pareça, não é solidão, é maturidade. A clareza é o prazer da razão e o tormento da existência. Schopenhauer. Você não está errado por se afastar. Você está certo demais para continuar fingindo que não viu. Você já percebeu como o silêncio incomoda a maioria das pessoas? É só entrar num elevador com desconhecidos ou sentar numa sala sem ninguém puxar conversa que o desconforto toma conta. Rapidamente alguém se mexe, olha o celular, faz uma piada, qualquer coisa, desde que o silêncio não se prolongue. Mas por que o silêncio assusta tanto? Schopenhauer tinha uma resposta brutalmente simples. Porque o silêncio obriga o ser humano a encarar a si mesmo, e a maioria das pessoas não suporta o que encontra lá dentro. A solidão é o lar dos fortes. Arthur Schopenhauer. Ele não via o isolamento como fraqueza. Pelo contrário, para ele, a verdadeira força está em quem suporta ouvir a própria mente sem precisar anestesiá-la com barulho externo. Mas essa é uma força rara, porque exige coragem para olhar o que foi enterrado, para ouvir a própria angústia sem mudar de assunto, para sentir o próprio vazio sem correr para preenchê-lo com distrações. A maioria vive ocupada demais para perceber o quanto está perdida. O mundo moderno, então, oferece soluções constantes. Notificações, feeds infinitos, áudios de 3 minutos, eventos, encontros, lives, reels, likes. Tudo isso disfarça um pavor ancestral, o de ficar sozinho com a própria consciência. Mas você, talvez, esteja em outro ponto da jornada. Talvez você tenha começado a gostar da solidão, a não só tolerá-la, mas a ansiá-la. E isso muda tudo. Não estamos falando de isolamento por rejeição. Estamos falando de retiro voluntário, de escolher o silêncio porque ele oferece algo que o mundo lá fora não consegue entregar: profundidade. Quantas vezes, em meio ao barulho das redes, você sentiu que estava se perdendo de si mesmo? Quantas vezes, em uma conversa social, você percebeu que estava rindo, mas não estava presente? Quantas vezes, depois de sair de um encontro, você desejou apenas um quarto escuro e um livro que conversasse com sua alma? A verdade é que a mente profunda precisa de silêncio, da mesma forma que os olhos precisam de escuridão para enxergar as estrelas. E Schopenhauer sabia disso. Ele passou grande parte da vida caminhando sozinho, evitando festas, recusando círculos intelectuais. Chamavam-no de misantropo, de arrogante, de insociável. Mas na realidade, ele estava apenas escutando algo que a multidão não conseguia ouvir. A solidão é à inteligência o que o repouso é ao corpo. Schopenhauer. E o que acontece quando você mergulha nesse repouso? No começo é desconfortável,
A mente desacostumada grita. Ela quer dopamina, quer estímulo, quer movimento. Mas se você permanecer, se atravessar a tempestade, algo raro acontece. Você começa a ouvir sua voz real, aquela que não repete frases feitas, que não busca aprovação, que não tenta se encaixar. A sua voz, crua, às vezes contraditória, às vezes dolorosa, mas genuína. Ela surge no silêncio como uma música antiga que você tinha esquecido, e, nesse reencontro, nasce um tipo estranho de paz. Não a paz leve dos comerciais de margarina, mas uma paz que se parece mais com um templo abandonado, coberto de poeira, mas que ainda carrega eco de sagrado. Você começa a ver que a solidão é fértil, que é nela que nascem as ideias mais intensas, que os maiores livros foram escritos em silêncio, que as músicas que atravessam séculos vieram de almas que passaram mais tempo consigo do que com os outros, não por antissociabilidade, mas por necessidade. A mente profunda não floresce no ruído. Ela precisa da pausa, do intervalo, da não interrupção. Ela precisa de espaço para imaginar, associar, criar, e esse espaço raramente é encontrado nos encontros sociais diários, cheios de palavras vazias e expressões automáticas. Schopenhauer dizia que quanto mais inteligente alguém é, mais tende a evitar o coletivo. Não por desprezo, mas porque a coletividade, muitas vezes, exige a mutilação da singularidade. E isso não quer dizer que os inteligentes não amem, eles amam profundamente, mas escolhem com cuidado e se entregam não à quantidade, mas à intensidade. São pessoas que preferem um único diálogo real a dezenas de encontros falsos, que preferem uma noite solitária escrevendo a uma festa cheia de gente que não se escuta, que preferem mergulhar no próprio caos interior a flutuar na superfície do mundo. E por isso, muitas vezes, são mal interpretados. Quem não ama a solidão, não ama a liberdade, pois só se é livre quando se está só. Schopenhauer. Essas palavras ecoam como um trovão na noite moderna, porque estamos viciados em presença, dependentes de testemunhas, acostumados a existir apenas quando alguém nos olha. Mas quem já atravessou a solidão até o fim, descobre um tipo de existência que não precisa ser validada, uma vida que basta em si mesma, não por orgulho, mas por autonomia da alma. E aqui está o segredo que poucos contam. A solidão não é o oposto do amor. Ela é o solo fértil onde o amor verdadeiro pode nascer, porque só quem se encontra pode de fato se oferecer. Só quem aprendeu a estar consigo mesmo pode estar inteiro com o outro. Então, se hoje você sente esse impulso de se afastar, se há algo em você que rejeita o barulho, a repetição, o teatro, saiba, não é fraqueza, é despertar. E talvez seja a hora de atender ao chamado, de desligar o mundo por algumas horas, de mergulhar no seu próprio silêncio, de reencontrar o que só pode ser ouvido quando o resto se cala, porque no fim das contas, como escreveu Schopenhauer, é somente na solidão que o homem é verdadeiramente livre, e liberdade, neste mundo de ruído e distrações, é o bem mais raro que existe. Você já teve a sensação de que quanto mais você entende a vida, menos você se encaixa nela? Como se cada nova camada de lucidez não trouxesse alívio, mas um incômodo crescente. Como se ver demais fosse, ironicamente, o caminho mais curto para se sentir deslocado. Esse é o paradoxo da consciência. Ela ilumina, mas também queima. Enquanto muitos andam pela vida satisfeitos com pequenas explicações, pequenos objetivos, pequenas conversas, há quem carregue uma estranha maldição, ou talvez uma bênção disfarçada, há de ver além da superfície. Essas pessoas não conseguem apenas viver. Elas pensam a vida enquanto ela acontece, e isso muda tudo. Imagine uma peça de teatro. A maioria dos espectadores está entretida pela trama. Eles riem nas partes certas, se emocionam quando devem e saem comentando sobre a beleza do espetáculo. Mas você levanta do assento, vai até os bastidores e descobre que tudo aquilo é uma encenação. Você vê os fios, os truques, os roteiros, e quando volta para sua cadeira, já não consegue assistir como antes. A vida para os conscientes é esse teatro, e a lucidez é a saída pelos bastidores. Schopenhauer não apenas sabia disso, ele gritou isso para o mundo. Foi talvez o primeiro filósofo a dizer, sem vergonha, sem eufemismos, que pensar demais dói, e que quem vê o mundo com profundidade sofre mais. O homem mais feliz é aquele que vive mais em seu interior. Schopenhauer.
Mas, e se esse interior for um labirinto? E se cada pensamento te levar para outro ainda mais complexo? E se cada resposta abrir novas perguntas? A consciência plena, essa lucidez radical, tem um preço. Ela desestabiliza, ela desorienta, ela destrói as certezas que nos mantêm seguros. Ela rasga a embalagem brilhante da existência e mostra o que há por dentro: finitude, impermanência, ausência de sentido. Você já sentiu esse peso? Aquele cansaço que não vem do corpo, mas da alma? Como se tudo o que te oferecessem como importante soasse trivial. Como se até os seus próprios desejos parecessem infantis diante da vastidão sombria da existência. Isso não é depressão. Não necessariamente. É o que Schopenhauer chamaria de desencanto metafísico. A quebra do véu. A percepção de que a realidade não tem obrigação de ser agradável. Ela apenas é. E isso basta para ser cruel. A maioria das pessoas busca ignorar esse fato. Criam religiões, filosofias otimistas, autoajuda, positividade tóxica, projetos de vida, carreiras de sucesso, histórias de amor cinematográficas, tudo para evitar o confronto com o real. Mas quem carrega o peso da consciência não consegue mais fingir. E é por isso que os inteligentes, os verdadeiramente conscientes, frequentemente são tomados por uma melancolia difícil de explicar. Eles não estão tristes por algo específico. Eles estão tristes porque perceberam a natureza transitória de tudo. Eles sabem que todo prazer é breve, que toda relação é frágil, que todo reconhecimento é volátil e que, no final, tudo se desfaz. Eles veem as pessoas correndo atrás de status, de corpos perfeitos, de aprovação social e não conseguem evitar o pensamento: para quê? Mas aqui está o ponto mais doloroso. Mesmo percebendo a ilusão, a consciência não livra você da dor. Ela, na verdade, a aprofunda. Porque você não consegue mais se iludir. Não consegue mais participar da festa com a mesma ingenuidade. Não consegue mais seguir o fluxo. Você começa a observar tudo com uma distância triste, como se fosse um visitante de outro mundo, como se tivesse nascido no lugar errado. É como estar só, mesmo rodeado de gente, como estar velho, mesmo sendo jovem, como estar cansado, mesmo sem ter feito nada. E é nesse ponto que muitos entram em crise, porque percebem que não há volta. Uma vez que você viu o abismo, ele passa a morar em você, e isso te muda para sempre. Mas há também uma beleza nesse abismo. Schopenhauer não nos deixa apenas no desespero. Ele aponta, com dedos feridos, uma saída sutil: a aceitação lúcida, aceitar o sofrimento como parte do existir, aceitar o vazio como ponto de partida, não como fracasso. Aceitar que a dor de ver demais pode, paradoxalmente, abrir espaço para uma forma diferente de viver. Não uma vida cheia de euforia, mas uma vida densa. Não uma vida leve, mas uma vida autêntica. Não uma vida de certezas, mas uma vida presente. A consciência pode ser um fardo, mas é também um privilégio. Ela nos tira da hipnose coletiva. Ela nos arranca da anestesia. Ela nos obriga a olhar no espelho e perguntar: o que de tudo isso é realmente meu? E quando fazemos essa pergunta de verdade, algo começa a se dissolver. O medo de parecer estranho, o desejo de agradar, a necessidade de se encaixar. E aí, mesmo carregando o peso da consciência, você começa a andar mais leve, porque percebe que, no fim, a dor de ver é melhor que a paz de viver cego. E talvez, apenas talvez, esse seja o início da liberdade. Existe um momento na vida de quem vê demais, em que o medo de estar só se transforma, silenciosamente, numa recusa de estar com o que é falso. Não acontece com barulho, não acontece com drama. É como um suspiro que vem depois de anos sufocando. Eu não preciso mais disso. Dessa aprovação, dessa performance, dessa constante tentativa de provar algo para um mundo que nunca presta atenção de verdade. É o início de um tipo raro de liberdade. Não a liberdade de ir e vir, mas a liberdade de ser, mesmo quando ninguém está olhando. E aqui Schopenhauer nos entrega uma das suas verdades mais desconcertantes. A verdadeira liberdade não se encontra no coletivo, na identidade de grupo, na validação externa. Ela nasce no isolamento. E não qualquer isolamento, mas aquele que é escolhido. A solidão é a única liberdade verdadeira. Schopenhauer.
Num mundo onde tudo gira em torno de pertencer, desaparecer parece loucura. Mas o que acontece quando esse pertencimento exige a mutilação da alma? Quando, para ser aceito, você precisa deixar de ser inteiro? Talvez a única escolha honesta seja assumir um pouco, não como fuga, mas como afirmação, como uma forma de declarar: eu não vou mais participar da encenação. Você já sentiu isso? A vontade de se afastar não por tristeza, mas por lucidez, de silenciar não por timidez, mas por saturação, de ser invisível não por baixa autoestima, mas porque o brilho que o mundo admira não ilumina nada. É quando a alma começa a desejar o oposto do que sempre disseram que ela deveria querer. Menos holofotes, menos palmas, menos multidão, mais silêncio, mais presença, mais verdade. O isolamento nesse ponto deixa de ser ausência e se torna espaço sagrado, um templo interior onde não é preciso negociar identidade, onde você não precisa se explicar, onde as máscaras caem e pela primeira vez você se reconhece sem adereços. E aqui está o detalhe mais subversivo. Quanto mais você se liberta do mundo, mais você se aproxima de si. Porque o mundo que Schopenhauer criticava com tamanha ferocidade, é uma máquina de distração e diluição. Ele quer sua atenção, seu tempo, sua alma, e em troca oferece pertencimento superficial. A multidão não quer que você pense, quer que você concorde, quer que você sorria no momento certo, que goste do que todos gostam, que diga o que já foi dito 1000 vezes, só que com filtros mais bonitos. Mas e se você dissesse não? E se pela primeira vez você parasse de atender às expectativas de todos os outros e começasse a atender às suas próprias perguntas? Sim, isso vai afastar gente. Sim, vão te chamar de estranho, de arrogante, de frio. Mas talvez o preço de ser verdadeiro seja justamente esse: ser mal interpretado por quem só sabe reconhecer máscaras. Schopenhauer não via a solitude como ausência de vida. Ele a via como o único lugar onde a vida podia finalmente acontecer, onde você pode pensar sem censura, criar sem interrupção, sentir sem necessidade de tradução. E essa liberdade é perigosa, porque ela não pode ser controlada. Ela não serve ao sistema, ela não gera lucro. Uma pessoa livre assusta, porque ela é imprevisível, não se vende fácil, não sorri por obrigação, não aplaude o que não acredita, e acima de tudo, não pertence. Mas é nesse não pertencer que nasce uma nova forma de existir. Uma forma mais crua, mais solitária, sim, mas também mais digna. Você começa a escolher com quem se conecta, o que lê, o que escuta, o que consome, onde coloca sua atenção, seu bem mais valioso, e quanto mais você escolhe, mais você percebe que a multidão vive no automático. Enquanto você vive acordado, é um caminho sem volta, mas também é o único caminho que leva para dentro, para um território onde a vida não é medida por métricas, likes ou conquistas, mas por coerência. Schopenhauer não queria que você odiasse o mundo, queria que você parasse de depender dele, queria que você descobrisse que existe algo em você que não precisa de plateia para ser real, um núcleo silencioso que resiste a todas as pressões externas, que sobrevive aos ruídos, às modas, às comparações, e que só pode ser acessado no isolamento. E não se engane, isso não significa abandonar tudo, significa voltar diferente, porque quem passa tempo suficiente na solidão verdadeira, retorna ao mundo com olhos que já não se deixam enganar. Você passa a ver as pessoas com compaixão, não com julgamento. Percebe que muitos ainda vivem no automático, no medo, na busca, e por isso você já não precisa mais convencê-las de nada. Você apenas segue o seu caminho, e esse caminho pode ser solitário, mas ele é livre. E no fim, talvez, seja isso que Schopenhauer queria dizer quando falava em liberdade no isolamento, que há um tipo de paz que só existe para quem teve coragem de perder tudo o que era falso, para então encontrar o que é essencial. Ao longo desta caminhada silenciosa, entre pensamentos afiados e emoções não nomeadas, talvez você tenha sentido algo que o mundo tenta suprimir, uma identificação secreta com o desconforto, porque no fundo você sempre soube que havia algo errado nesse excesso de barulho, nesse teatro diário, nessa obrigação de estar feliz, de estar visível, de estar em grupo. Sempre sentiu,
mesmo que sem palavras, que havia um lugar dentro de você que ninguém entendia e que talvez ninguém precisasse entender, apenas respeitar. E se tudo o que te disseram sobre você estar isolado demais fosse, na verdade, o começo de uma sabedoria antiga? E se essa recusa em seguir o fluxo não fosse teimosia, mas inteligência emocional crua, despida de vaidade? Vivemos em uma época que idolatra a conexão, mas é uma conexão vazia, feita de toques na tela e olhares que não se demoram. O que Schopenhauer, com sua lucidez quase brutal, nos ensinou é que desconectar-se do superficial é o primeiro passo para conectar-se com o essencial. E o que é o essencial? A sua paz interior, o seu pensamento não interrompido, a sua alma sendo alma, sem interferências, sem plateia, sem filtros. Se isso significa afastar-se, então que seja. Se isso significa ser mal interpretado, então que seja. Porque no fim, quando o mundo se cala, tudo o que resta é essa pergunta sussurrada em silêncio. Você conseguiu ser fiel a si mesmo? E se a resposta for sim, mesmo com dor, mesmo com medo, então você encontrou algo que a maioria jamais ousará procurar: a liberdade de não precisar ser compreendido para ser verdadeiro.